meu coração está receptivo. Estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque essa é a tua palavra. Que ela possa fazer morada no nosso coração. Trazer transformação à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso. Um tempo de uma nova história. Um tempo de um novo tempo. Lagoinha Vila Velha passará por algumas mudanças. Seja mudanças físicas, seja mudanças litúrgicas. Ela vai passar por algumas mudanças. Nós temos enfocado muito esses dias, e nós hoje estamos no 17º dia do jejum da unidade. O que nós mais queremos é que você se torne um com a gente. Queremos nos tornar um com você. Queremos viver esse tempo, seja um crescimento qualitativo quanto também quantitativo. Mas queremos viver tudo isso com uma saúde espiritual avançada. Não podemos experimentar esse crescimento, esse tempo, se a nossa vida espiritual estiver doente. Em primeiro lugar, nós precisamos curar nós mesmos. Para viver esse novo tempo, precisaremos então de algumas atitudes. E o que eu quero falar essa noite, um novo tempo. Um novo tempo para a minha vida, um novo tempo para a sua vida. Estamos recebendo tantos irmãos novos que chegaram há poucos meses. E a minha palavra para você é que você tenha liberdade para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você dentro dessa casa. Que você tenha liberdade para estar juntamente conosco. Que você possa ter a certeza e a convicção de que o nosso coração arde quando nós falamos da casa, das coisas, da obra do Senhor. Que você pode ter a certeza que não queremos ser melhores, mas queremos ser relevantes. Relevantes para uma sociedade que está afundada no caos. Relevantes para uma sociedade que está sendo deteriorada a cada momento. Queremos fazer a diferença aonde trabalhamos. Queremos fazer a diferença aonde Deus tem nos plantado. Queremos fazer a diferença aonde Deus tem nos levado. Queremos fazer a diferença dentro da nossa casa. Queremos fazer a diferença dentro do nosso lar. Se nós não entendermos isso, não há razão por que estarmos aqui todos os domingos. Não há razão por que estarmos na célula. Não há razão por que estarmos em algum ministério da igreja. Se nós não entendemos que Deus quer usar a minha vida para transformar outros, alguma coisa está errada em mim. Eu preciso ter uma atitude diferente. Abra comigo a sua Bíblia, Neemias capítulo 4, versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojos contra outra terra, para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura.
pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Preste atenção. Falar de um novo tempo é olhar para a vida desse homem chamado Neemias. Falar de um novo tempo é olhar para a atitude desse homem. Nesse tempo de novos começos, precisamos lidar com oposições. Pergunto, quantos aqui não responda, só fica para você, já lidou, já passou com alguma oposição do seu lado? Ouve-nos, ó Deus, olha a oração dele, pois estamos sendo desprezados. Uma das coisas que mais dói chama-se desprezo. Quem foi desprezado sabe a dor do desprezo. Olha o versículo 8. Todos juntos planejam atacar Jerusalém e causar confusão. Essa atitude vai nos levar a viver em Deus uma vida bem-sucedida. Agora, notemos bem, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, ele destrói Jerusalém. Ele destrói o templo, começa uma deportação dos judeus para a Babilônia, porque grande parte desses judeus faziam parte da elite política, do militarismo, faziam parte das religiões. Então começa esse tempo, e eles vivem ali aprisionados durante 70 anos. Depois eles são levados de volta para a sua terra. Em 516 a.C., Zorobabel vem trazendo uma leva e sendo líder desse povo que ele estava trazendo da Babilônia. 457 a.C., vem Esdras trazendo outra leva de pessoas que tinham sido levadas cativas. Em 444 a.C., Neemias então retorna com a terceira leva. Onde eu quero chegar e onde eu quero chamar a sua atenção. A sua atenção é para um ponto importantíssimo. Havia 142 anos. Quantos anos eu disse, gente? Não ouvi. Quantos anos? 142 anos que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam derrubados, que a cidade estava debaixo de escombros, destruição total. Ninguém acreditava que a cidade iria ser reconstruída. Ninguém ao redor da cidade, e não havia pessoas que queriam que essa construção assim acontecesse. Neemias estava a aproximadamente 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. E ele ouve falar que a cidade estava com os muros fendidos e estava tudo destruído. Ele então toma uma atitude. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei. Neemias servia ao rei. E ele entrava todos os dias com alegria no coração à presença do rei. Porém, quando ele ouve essas notícias, ele entra com seu semblante triste. O rei percebe-se. E o rei diz: o que está acontecendo, Neemias? Ele diz: olha, Senhor, é porque a cidade onde está os sepulcros dos meus pais está destruída. E eu quero permissão para ir reconstruí-las. O rei assim entrega tudo nas suas mãos. O rei diz: vai. O rei dá cartas. Ele tinha que passar aproximadamente 120 províncias. Ele dá carta para ele pegar madeira, para ele pegar os blocos, para ele pegar trabalhadores, para ele fazer tudo. Ele então vai fazer a reconstrução desses muros. Ele vai reconstruir as portas da cidade. Mas em primeiro lugar, quando ele chega, ele faz um diagnóstico como estava a cidade. Veja, Neemias, capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém.
para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Veja bem, feito o diagnóstico, ele precisava agora solucionar o problema. Qual era o problema? Muro destruído, portas destruídas, tem que colocar portas nos lugares, construir o muro. Ele agora precisava de uma outra solução. Ele precisava de trabalhadores. Fala comigo, trabalhadores. Quando nós olhamos para esse tempo, havia um muro para reconstruir, 8 portas para ser reconstruída. Ele então faz um grande mutirão para realizar essa obra. Ele faz uma convocação. Agora, quem ele convoca? O livro de Neemias vem trazer essa convocação. A convocação que ele faz, ele convoca homens. Quantos homens eu tenho aqui? Ele convoca homens. Quantos homens eu tenho aqui? Ele convoca mulheres. Quantas mulheres nós temos aqui? Ele convoca líderes. Quantos líderes eu tenho aqui? Ele convoca liderados. Quantos liderados eu tenho aqui? Ele convoca sacerdotes. Quantos sacerdotes eu tenho aqui? Ele convoca povo. Quantos fazem parte do povo aqui? Ele convoca ourives, ele convoca comerciantes, ele convoca todo tipo de povo para fazer uma coisa: reconstruir o muro da cidade que está destruído. Então é preciso o quê? É preciso agora organizar. Nesse período que estamos vivendo, também precisamos de organização. Organização é o ponto crucial para um crescimento. Estamos vivendo no nosso país um tempo de caos. Por que esse tempo de caos? Porque estamos desorganizados. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. A nossa nação está passando por crise moral, uma decadência que é real, uma decadência tão terrível, que quem lidera para ser o nosso próximo governante não pode assumir porque está preso. Olha que decadência que nós chegamos. Olha que situação a nossa nação tem chegado. A imoralidade tem se alastrado dia após dia. E se alguém se levantar para dizer contra, ainda é taxado de careta, ainda é condenado, ainda é perigoso ser preso, ainda é colocado em prisões. A nossa nação está passando por uma situação tão terrível que um dos nossos governantes, deputado federal, ou senador, não sei nem o que o cara é, ele faz um vídeo dizendo: você que usa droga, faça como nós fizemos. E ele estava falando de um grupo de pessoas. Ele diz: vem para cara, vem botar sua cara para bater, para dizer: olha, estamos aqui, estamos vivendo, nós queremos legalidade, nós queremos ser igual, nós queremos ser a mesma coisa. E aí sabe o que me preocupa, irmão? É que nós como igreja não estamos colocando a nossa cara para dizer: ei, faça a diferença, vamos ser diferente nessa nação. Se o mundo faz, eu não faço. Se o mundo realiza, eu oro por eles. Se o mundo quer, eu vou orar para que Deus mude essa situação. Nós como igreja estamos paralisados. A convocação já foi feita. Quem é que foi convocado? Foi convocado homens, foi convocado mulheres, foi convocado líderes, foi convocado liderados, foi convocado sacerdote, foi convocado povo, foi convocado ourives, comerciantes, todos sem distinção. Não há ninguém aqui dentro dessa casa essa noite que não recebeu a convocação de Deus para fazer a diferença em Vila Velha. Não há ninguém. Nós estamos vivendo nesse tempo de fraudes. Todos os dias os nossos telejornais apresentam fraude não sei aonde, fraude mais aonde. E nós estamos vendo todos os dias pessoas entrando na mesma situação. Aonde levar vantagem é o meu direito. Vou ganhar quanto? Quanto vai vir para minha mão? Não estamos preocupados com as vidas
espiritual, com as vidas se perdendo. Estamos preocupados com o nosso bem-estar, se a minha roupa está boa ou não, se eu tenho um carro para andar ou não. Estamos vendo que a nossa nação está sendo colocada exposta para todos verem. Então, o que fazer para alcançar o sucesso? O que fazer para alcançar o projeto que Deus tem determinado para nós? Primeiro, nós precisamos de coordenação. Fala comigo, coordenação. O que é coordenação? Ato ou feito de coordenar. Nós temos a autoridade para coordenar essa nação, para coordenar a nossa casa, para a realização de qualquer projeto. Precisa haver coordenação. E para realizar qualquer projeto, essa coordenação ainda tem que mexer um pouquinho com a gente, porque nós não podemos conformar com o caos. Nós precisamos estar inconformados. Todos nós ouvimos pessoas dizer, sempre foi assim, a nossa nação sempre foi assim, o nosso Brasil sempre foi assim. Eu tenho 42 anos, já vi 2 impeachments de presidentes da nossa nação. O nosso Brasil é assim mesmo. Tem 500 anos, essa bagunça é desse jeito. Já vi acontecer de tudo e já vi acontecer o que está acontecendo antes. Ninguém conseguirá mudar nada. Ninguém consegue fazer nada por esse país. Você está apostando no fracasso. Não há saída. Tem gente dizendo que não tem solução. Os muros estão destruídos. O povo está vivendo na miséria. Nós estamos passando por crise. Nós estamos vivendo situações terríveis. E nós dizemos, nada muda. Continua do mesmo jeito. Transportamos para dentro da nossa realidade. Olhamos para as nossas igrejas e muitas pessoas apontam e dizem, a igreja hoje não faz nada. A igreja hoje continua do mesmo jeito. A igreja não toma atitude. A igreja não toma postura. Já ouviu isso aí? Todo mundo diz a mesma coisa. A igreja não avança. A igreja não caminha. A igreja continua do mesmo jeitinho. Ah, meu irmão, eu gosto de vez em quando de dar uma olhada em algumas coisas da internet. E um dia desse, eu olhando a internet, eu vi no YouTube um culto de celebração, de inauguração de uma igreja para 45 mil pessoas. Aí essa igreja estava sendo inaugurada. Eu gosto de ver os comentários, irmão Joaquim. Aí vem alguém comentando embaixo. Alguém escreveu e disse assim, isso é um absurdo. Por que em vez de construir uma igreja de 45 mil pessoas, por que não sai pelas ruas, pelos valados, pelas favelas, para ganhar almas, para ganhar vidas para Cristo? E quem escreve é crente, irmão. O que me admira é isso. Aí o cara escrevendo, por que em vez de gastar milhões para construir um templo, não sai para as ruas, não sai para isso? Irmão, eu gosto de ler. E quando eu estou lendo, vem um camarada, esse eu aplaudi ele de pé. Escrevi para ele, meu irmão, você é de Deus. Ponto. Ele escreveu para a pessoa que estava dizendo, ele disse assim, e você acha que essa igreja está construindo um templo para 45 mil pessoas, por quê? Ele estava dizendo, por que não vai para a rua? Se ela está construindo para 45 mil pessoas, significa que ela foi? Significa que ela trabalhou? Significa que ela fez? Nós estamos olhando para algumas pessoas e as pessoas estão dizendo, a igreja não avança, a igreja não cresce. Há uma facilidade muito grande para a gente entrar no grupo dos pessimistas. É verdade ou não é? A gente entra muito fácil no grupo dos pessimistas. Dizer o quê? Não tem o que dizer. É mais fácil concordar que não tem solução. É mais fácil olhar e não ver saída. É mais fácil olhar e não enxergar a solução dos problemas. Mas estamos precisando de pessoas nessa geração, de homens e mulheres que já foram convocadas por Deus para sair desse momento de caos, apontar uma solução e que tenham coragem para fazer a reconstrução daquilo que Deus quer que reconstruímos. Pastor, qual é a reconstrução que nós precisamos fazer? A reconstrução moral dessa nação. Pastor, qual é a reconstrução? A reconstrução familiar dessa nação. Nós como igreja precisamos preocupar com isso.
Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver a Inglaterra, até o século XVIII, vivia numa escravidão terrível. Levanta um homem chamado William, ele lutou contra a escravidão, e no ano que ele morreu, a escravidão acabou. Mas alguém teve que se levantar para destruir essa escravidão. Nos Estados Unidos da América, levanta um homem chamado Martin Luther King, para fazer o quê? Onde um branco e um negro não poderiam entrar no mesmo local, que havia briga. Ele levanta contra o racismo, ele levanta contra essa miséria, e ele paga com a sua própria vida. Mas hoje, há uma liberdade para isso ser feito. Um homem chamado Billy Graham, que se levanta, nasce numa fazenda, um homem que não tinha condição, e ele diz: eu quero ser um missionário, e se torna o maior missionário civil. Aonde estamos nós, meus irmãos? Aonde estamos nós? Precisamos nos inconformar com esse caos. Precisamos nos inconformar com essa situação. Mas também precisamos, e Neemias fez, colocar pessoas estratégicas nos lugares certos. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos para realizar a obra certa. Se percebermos, Neemias foi exatamente isso que ele fez. Pessoas de todos os lados. Quem mora fora de Jerusalém, reconstrói o muro perto da onde é a sua casa. Preste atenção. Terceiro lugar, precisa haver unidade. Trabalho em unidade. Só trabalhamos ao lado de quem estamos em harmonia. Só ficamos perto de pessoas que estão em harmonia. Não há ninguém batendo cabeça. Não há ninguém numa disputa de prestígios. Não há ninguém querendo holofotes. Não há ninguém com segundas intenções. Não há ninguém com uma carta na manga para jogar em cima da mesa. Existe um mesmo propósito. Qual é o propósito? O propósito é reconstruir o muro. É fazer com que a cidade seja edificada. Outra situação, nós precisamos entender que nós precisamos aproveitar as facilidades que é impostas. Havia uma burocracia muito grande para chegar até o local daqueles muros. Pessoas não queriam que aqueles muros fossem reconstruídos. As nações vizinhas não queriam que isso também acontecesse. Mas por causa da palavra e da ordem do rei, Neemias teve facilidade. Olha o que diz Neemias capítulo 3, versículo 23. Depois, Benjamim e Hassude fizeram os reparos em frente da sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Preste atenção, foi aonde que eles repararam os muros? Do lado da casa. Facilidade. Hoje nós estamos tendo facilidade para poder reparar os muros que estão destruídos em nossa volta. Nós temos a nossa casa e não precisamos muitas das vezes de sair delas. Quantos dos seus familiares necessitam de Jesus? Quantos da sua casa precisam de uma palavra amiga? Quantos? Facilidade. É dentro da própria casa. Para viver esse tempo de restauração moral dessa sociedade. Abra sua casa para receber um culto. Abra sua casa para receber um GC. Chame irmãos da igreja para orar. Chame irmãos para estarem lá. Convoque a sua família. Diga para eles, Deus tem algo para a sua vida. Utilize a facilidade que está perto de você. Não é para fazer longe, é para fazer perto. A ordem era, construa um muro em frente à sua casa. Não precisa viajar, não precisa ir para longe. Neemias estava ensinando todo o povo a trabalhar em equipe. Deixa eu dizer algo. Se o trabalho em equipe não funcionar dentro da casa de Deus, ela sofre. Se o diaconato não estiver bem, a igreja sofre. Se o louvor não estiver bem, a igreja sofre. Se a intercessão não estiver bem, a igreja sofre.
somos um corpo. Precisamos entender isso. Se a liderança não estiver bem, a igreja sofre. Se os jovens não se prepararem, não estiverem bem, a igreja sofre. Não estamos aqui disputando prestígio, irmãos. Não estamos aqui querendo glória. Nós estamos querendo realizar a ordem que Deus nos deu. Mas em segundo lugar, a primeira é coordenação, a segunda é cooperação. Fala comigo, eu preciso cooperar. E o que é cooperar? É atuar. É contribuir com o trabalho. É contribuir com esforço, com auxílio, colaborar. Neemias estava com uma visão, e a visão de Neemias era: ninguém pode ficar de fora. Ninguém. Olha para o teu irmão aí e diga para ele: você não pode ficar de fora, irmão. Ninguém pode ficar de fora nessa reconstrução. Ninguém. Pastor, mas eu não sei. Ei, presta atenção, ele convoca homens, mulheres, sacerdotes, líderes, liderados. Ele convoca ourives. Ele convoca trabalhadores de todos os tipos. Preste atenção. Existia pessoas naquele momento que nunca tinham pegado num bloco de cimento, numa pedra. E o que é que ele convoca? Para colocar pedra e construir muro. Agora, quem é que estava lá? Neemias reuniu homens de todos os lugares diferentes, de ocupações diferentes. Para fazer o quê? Para realizar a mesma coisa. O sumo sacerdote estava lá. Sacerdote, levitas, chefes, pessoas comuns, porteiros e guardas, fazendeiros e ourives, farmacêuticos, mercadores, perfumistas, empregados do templo, mulheres, crianças, todos estavam lá. Quem vai fazer alguma coisa na obra de Deus? Fala comigo. Todos. Ninguém é excluído para realizar algo. Somos um exército. Agora preste atenção. Já pensou que todos os lugares estratégicos de Vila Velha, temos alguém dessa casa que está trabalhando? Aqui nós temos doutor em linguística que trabalha na UFES. Ele está lá dentro. Aqui nós temos dentistas. Aqui nós temos microempresários com vários funcionários. Aqui nós temos advogados que está dentro dos fóruns. Aqui nós temos pedreiros que está dentro dos depósitos. Aqui nós temos porteiros que estão recebendo pessoas entrando e saindo dos prédios. Em todas as áreas que você imaginar, essa casa tem alguém trabalhando. Temos também pessoas que trabalham no espaço público, governo municipal, em todas as áreas. Preste atenção, você faz parte de um exército. Qual é o exército? O exército de Deus. Imagine só, se você se dispõe para dizer: ei, eu aceito a convocação, estou pronto para reconstruir essa cidade. Nós faríamos uma diferença dentro desse local. Vila Velha ia conhecer Jesus mais rápido. Agora, sabe por que isso não ocorre? Porque nós nos escondemos. Por que nós nos escondemos, pastor? Porque muitas das vezes a liderança também se esconde. Liderar é ser exemplo. Os líderes de distrito também estavam lá. Preste atenção. O sumo sacerdote e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. O sumo sacerdote botou a mão na massa. Os seus sacerdotes também botaram a mão na massa. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer
que se a liderança não botar a cara para bater, ninguém vai vir atrás. É uma palavra para os líderes dessa casa. Você precisa se posicionar. Se você marcou uma reunião, chega no horário. Se você decidiu em fazer, faça. Porque tem muita gente que está olhando para você e dizendo, eu não estou fazendo porque ele não faz. Se ele não faz, ele que é o líder, eu vou fazer. Agora deixa eu te dar uma palavra. Olha bem para minha cara feia. Você não tem esse exemplo de mim. Liderança precisa ser exemplo em todos os aspectos. Liderança precisa estar pronta. Neemias capítulo 3, versículo 28 diz, os sacerdotes repararam as portas. Nessa caminhada virão os desafios, meu irmão. Muitos tentarão desanimar você. Lembra o texto que eu comecei lendo? Traziam para Jerusalém pessoas para causar confusão. Não pare de realizar o que foi proposto no seu coração. Eu termino, Neemias capítulo 4, versículo 6, escute. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos continuar a obra. Preste atenção. Quando Neemias faz a convocação, ele convoca todos. Agora imagina o cara que mexe com ouro, um ourives, que faz um anel, que faz uma joinha. Tem que pegar uma pedrinha minúscula para colocar em cima, um brilhante em cima do anel. Ele está acostumado com coisa fina. Agora ele toma a decisão, deixa comigo. Eu vou pegar essa pedra e vou colocar ela lá. Eu vou reconstruir esse muro. Ele agora está dizendo, não, deixa que aqui eu tomo conta desse pedaço. Aqui eu vou reconstruir. O sumo sacerdote era aquele que tinha a obrigação de trazer a palavra, de pregar, de fazer as coisas de Deus, as coisas na casa do Senhor. Mas ele pega pedra bruta e vai colocar lá. E ele está dizendo, deixa que eu reconstrua essa parte. Todos estavam trabalhando, mulheres estavam trabalhando, crianças estavam trabalhando. Agora, quando eles ouvem a palavra de Neemias, eu convoco todos para nós reconstruirmos, encher o coração de alegria, porque havia 142 anos que Jerusalém estava destruída, e eles queriam reconstruir aquela cidade. Agora, quando eles deixaram de focar no trabalho, veio homens, Sambalate, Tobias, os árabes, Gesem, e eles começaram a trazer, infiltrar, jogar palavras de desânimo no coração do povo. O povo tirou o foco da reconstrução do muro. Eles agora colocam foco em quê? Eles colocam foco no entulho. Preste atenção, o entulho já estava lá quando eles começaram a reconstruir os muros. Os entulhos estavam esparramados porque a cidade estava destruída. Eles começam a reconstruir e, por certo, algumas pedras eles tiraram do entulho. Mas agora vem alguém e dá uma palavra negativa. Ei, irmão, deixa eu dizer algo a você. Pessoas para trazerem palavras negativas para o seu coração, está assim, ó.
pessoas que não querem ver você realizando, pessoas que não querem ver você avançando, pessoas que não querem ver você crescendo. Ei, mas em nome de Jesus essa noite, não dê ouvido e não olhe para os entulhos. Os entulhos já estavam lá, gente, mas o foco deles era reconstruir o muro, o foco deles era fazer os muros. Não tenha medo. Agora olha o que Neemias fez, versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Não, levante a sua mão assim. Eu quero declarar uma palavra no teu coração. Se há alguém trazendo uma palavra de desordem na tua vida, se há alguém trazendo uma palavra de desânimo na tua vida, a mesma palavra que Neemias disse, eu quero dizer a você: lembre-se que o Senhor é grande e temível. Ele cuida da sua vida e da sua história. Não olha para entulho, olha para o foco, olha para a obra, olha para aquilo que você tem que realizar. Agora preste atenção, sempre vai haver falsos e pessoas maldosas do nosso lado. Neemias capítulo 6, versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então na 5ª vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Sempre vai alguém dizer: não, estão falando, e alguém, fulano, diz que é verdade. Sempre vai ter alguém, irmão, que compactua com a mentira e com a falsidade. Diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo os muros. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar rei deles. Até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhes mandei a mesma resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Eles chegam para Neemias e dizem assim: Neemias, presta atenção. Estão dizendo que você está querendo, você está candidatando, rapaz. Você está querendo ser rei nessa cidade. Você está querendo elevar o seu nome. Neemias estava preocupado em reconstruir. Qual era a fala dele para o rei? Reconstruir os muros da cidade onde os sepulcros dos meus pais estão. Em algumas vezes acontece comigo e com você. Algumas pessoas que se levantam e apontam o dedo e dizem: ei, para. Eu me lembro que quando eu cheguei para Vila Velha, eu tenho que falar da minha história. Quando eu cheguei para Vila Velha, alguém disse assim: eu mesmo liguei para o pastor Márcio, e o pastor Márcio nem sabe que existe uma igreja da Lagoinha em Vila Velha. Aí quando me contaram, eu disse assim: poxa, eu estava na sala dele quando ele me mandou. Será que ele está tão velho assim? Não é possível. Aí alguém disse para mim assim: pastor, o que o senhor vai fazer? Eu, nada. Eu não posso perder tempo com falsos. Eu não posso perder tempo com maldosos. Eu não posso perder tempo com entulhos. Irmão, eu tenho uma grande obra para realizar. Você tem uma grande obra para realizar. Alguém depois chegou e disse assim: e ainda tem um detalhe. Ele veio de Belo Horizonte, veio corrido, e a mulher que ele trouxe não é a mulher dele. Não, Ives, é minha mesmo. Paguei R$54 no dia do casamento, no cartório. Achou barato, irmão? Barato não é pagar, barato é as prestações que vêm. As prestações tem 20 anos de prestação que eu estou pagando. Não é barato não, filho, é caro. Agora presta atenção, e eu tenho um privilégio. Eu já fui casado com loira, já fui casado com morena, já fui casado com ruiva, já fui casado, estou falando sério. E com a mesma, olha que beleza. E agora estou casado com a irmã do Pato Donald. A voz do Senhor, irmão. Vai para você ver, quem é que tem isso, irmão? Só eu. Amor, te amo.
diversidade. Agora presta atenção. Se você focar no entulho, você não realiza a obra. Se você focar no que estão dizendo, você não avança. Aí Neemias vai dar a resposta. Fique em pé no seu lugar. Neemias vai dar uma resposta. Qual foi a resposta de Neemias? Versículos 3 do capítulo 6. E por isso eu lhes mandei mensageiros com a resposta. Qual foi a resposta, Neemias? Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Não posso parar a obra para dar ouvido ao que você está dizendo. Sabe como é que eu quero terminar essa noite? Quero terminar dizendo para você: Deus te convocou para uma missão. Ele te chamou para realizar algo. E o que Ele chamou você para fazer? Você já terminou? Você só pode parar na hora que termina. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Combati o bom combate, acabei a carreira. Eu não parei no meio do caminho. Ele diz: eu não estou olhando para entulhos. Estou executando um grande projeto. Não posso descer, não posso parar. O projeto que está na minha mão é grande. O projeto que eu tenho para fazer é grande. O projeto que você tem para fazer é grande. O projeto que você tem para realizar é grande. Agora preste atenção, não fica olhando para entulhos. Todas as vezes que você olha para entulho, você desanima. Todas as vezes que você olha para escombros, você desanima. Todas as vezes que você olha para dificuldade, você para. Agora, a palavra nos ensina algo. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Não pare por causa dos entulhos. Porque aquilo que Deus colocou para ser realizado, vai realizar. Eu queria chamar o louvor. Nós vamos cantar uma canção. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha. Nós queremos essa noite ser esse farol. Eu quero desafiar você essa noite a ser esse farol. Eu quero desafiar você a não olhar para entulhos, a você olhar para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Feche os teus olhos.